Caríssimos alunos, professor engenheiro Pedro, para a nossa atividade 1 aqui de Introdução à Engenharia. Se você está precisando de ajuda nessa matéria, está corrido aí a vida, trabalho, criançada, enfim, igreja, e não está conseguindo conciliar, manda um WhatsApp aqui para nós, né? Para nós vai ser uma alegria poder te ajudar aí durante todo esse módulo para o seu maior aprendizado. Então, a atividade 1, ela nos dá essas 4 questões que devem ser respondidas baseadas em um artigo. Né? Esse artigo aqui, ó, bioconcreto, uma revisão de sua aplicação na construção civil. Então, baseado nisso, né, na leitura desse artigo, nós respondemos aqui as quatro questões. Eu vou disponibilizar para você agora aqui um trechinho, né, da nossa aula, para que você dê uma olhada aí na didática, enfim, e caso tenha interesse, logicamente, precisando da nossa ajuda aí, só nos contatar. Então, caríssimos alunos, como a primeira questão, né, pergunta do que é o concreto comum, enfim, tem esse vídeo aqui que eu encontrei no YouTube do sujeito mostrando, né, como que faz a mistura do concreto, ou seja, o concreto ele é composto por agregado, que no caso pode ser a areia ou a pedra, pelo aglomerante, né, que é o próprio cimento, e por água, tá? Isso aqui ele está mostrando uma proporção pequena, né, como se fosse bater na mão, quem sabe, ou bater numa betoneira, né? Então, primeiramente, mistura o agregado miúdo, ou seja, a areia, com o cimento, tá? Para depois incluir o agregado graúdo, ou seja, a pedra, a brita, né? E tá vendo aqui as proporções que ele está usando? Essas proporções dependem muito da finalidade desse concreto, né, do tipo da utilização dele, mas em geral na construção civil ele chama essas proporções de traços. Então, por exemplo, é um traço 1 por 3 por 3, 1 por 2 por 3, é a proporção, tá? De cimento, areia, ou seja, areia e pedra, né, agregados, e água. Percebam aqui que ele colocou 2 copinhos de areia e 1 copinho de cimento. E depois 3 copinhos de brita, né? E agora um copinho de água. E está fazendo a mistura. Então, para gerar o concreto. Tá? Então, o concreto comum nada mais é do que isso. A mistura entre água, agregado e o aglomerante, vamos dizer assim, e cimento. Né? E também na esmagadora maioria, cimento Portland, que é o tipo da fabricação do cimento, que é o cimento mais comum aí que existe, né? Muito bem, caríssimos alunos, no que diz respeito a fissuras, né? É esta fera aqui um exemplo mais claro, né? Ou seja, isso aqui se dá devido a uma diminuição do volume na massa do concreto. Em geral, tá? Em geral, não é sempre. A massa de concreto ela tem que ter de 25% de água. Por exemplo, aqui, ó, está mostrando aqui, ó, para um saco de cimento de 50 quilos, seria 12,5 kg de água, né? Ou seja, 1 kg de água é a mesma coisa que 1 litro. 12,5 litros de água. Então, portanto, o que acontece? Durante a secagem dessa água, ou seja, o tempo de cura desse concreto, a, a água acaba evaporando de maneira desordenada. Por exemplo, se você estiver concretando um cimento num dia que está muito quente ou num dia que está muito vento, essa evaporação da água vai ser mais rápida do que o normal. Então a quantidade de água que você pôs até a mais ali na massa para garantir vamos dizer assim, o molde dela, que ela ficasse maleável, ela vai evaporar muito rápido. Então ela vai evaporar antes do cimento ser curado, do concreto ser curado. Né? Então quando termina a cura, estava faltando água lá nessa liga. E essa falta de água reduz o volume e racha, né? Gera uma fissura. De maneira mais básica do mundo é isso.